Gênesis 40, Gênesis 41. Ao fim de 2 anos completos, Gênesis 41. Ao fim de 2 anos completos, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Ele viu 7 vacas belas e gordas subindo do rio, e elas ficaram pastando nas relvas do Nilo. Outras 7 vacas feias e magras subiram do Nilo depois delas e ficaram ao lado das vacas gordas na margem do Nilo. E as vacas feias e magras começaram a devorar as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Então ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Numa única haste estavam crescendo 7 espigas de cereal, cheias e boas. Depois delas cresceram 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as 7 espigas cheias e boas. Nisto Faraó acordou e viu que tinha sido um sonho. Mas de manhã, o seu espírito ficou agitado, de modo que mandou chamar todos os sacerdotes magos e todos os sábios do Egito. Faraó relatou-lhes os seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretá-los a Faraó. Com isso, o chefe dos copeiros disse a Faraó: confesso hoje os meus pecados. Faraó estava indignado com os seus servos. Assim mandou me prender na cadeia da casa do chefe da guarda, tanto a mim como o chefe dos padeiros. Depois disso, ambos tiveram sonhos na mesma noite. Tanto eu como ele tivemos um sonho, cada um a sua própria interpretação. Havia ali conosco um jovem hebreu, servo do chefe da guarda. Quando relatamos o nosso sonho a ele, ele os interpretou a nós e deu o significado de cada sonho. E tudo aconteceu exatamente como ele tinha interpretado. Eu fui restituído ao cargo, mas o outro homem foi pendurado no madeiro. Então Faraó mandou chamar José e o trouxeram rapidamente da prisão. Ele se barbeou, trocou as roupas e se apresentou a Faraó. Faraó disse então a José: tive um sonho, mas não há quem interprete. Ouvi dizer que você pode ouvir um sonho e interpretá-lo. José respondeu a Faraó: quem sou eu? É Deus que falará sobre o bem-estar de Faraó. Faraó disse a José: no meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo. Vi 7 vacas belas e gordas subir do Nilo. E elas começaram a pastar na relva do Nilo. Outras 7 vacas desnutridas, de aspecto muito ruim e magras, subiram depois delas. Nunca vi vacas de aspecto tão ruim em toda a terra do Egito. E as vacas magras e de mau aspecto começaram a devorar as primeiras 7 vacas, as gordas. Mas depois que as comeram, ninguém podia perceber que as havia comido, visto que a sua aparência era tão ruim como no início. Nisto acordei. Depois, eu vi no meu sonho que uma única haste estava crescendo 7 espigas de cereais, cheias e boas. Depois delas cresceram 7 espigas murchas, mirradas, dessecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as espigas boas, as 7 espigas boas. Eu contei isso aos sacerdotes magos, mas ninguém foi capaz de me dar uma explicação. José disse então a Faraó: o sonho de Faraó tem apenas um significado. O verdadeiro Deus informou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas estão 7 anos. As 7 vacas boas são 7 anos. Igualmente, as 7 espigas boas são 7 anos. Os sonhos têm apenas um significado. As 7 vacas magras e de mau aspecto que subiram depois das outras são 7 anos. E as 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. E é como eu disse a Faraó: o verdadeiro Deus fez Faraó ver o que vai acontecer. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito.
Mas após eles, certamente virão 7 anos de fome, e toda a fartura da terra do Egito será esquecida, e a fome consumirá o país. A fartura que houve antes no país não mais será lembrada, por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito severa. O sonho foi dado 2 vezes a Faraó, porque a questão ficou bem estabelecida pelo verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus logo a realizará. Portanto, que Faraó procure agora um homem prudente e sábio, e o encarregue da terra do Egito. Que Faraó tome e designe superintendentes no país, e recolha 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura. E que eles recolham todo o alimento produzido nesses anos bons que virão, e sob a autoridade de Faraó, façam reserva de cereais que serão armazenados com mantimentos e guardados nas cidades. Os alimentos deverão servir de suprimento para o país durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não seja arruinado pela fome. A resposta agradou a Faraó e todos os seus servos. Assim, Faraó disse aos seus servos: pode-se achar outro homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Faraó disse então a José: visto que Deus o fez saber de tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como você. Você mesmo ficará encarregado da minha casa, e todo o meu povo lhe obedecerá sem reservas. Somente na posição de rei serei maior do que você. E Faraó acrescentou a José: agora eu o encarrego de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de selar que usava na mão e o pôs na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez andar no seu segundo carro de honra, e clamavam à frente dele: Aureque! Assim ele foi encarregado de toda a terra do Egito. Faraó disse a José: eu sou Faraó, mas sem a sua autorização, ninguém poderá fazer absolutamente nada em toda a terra do Egito. Depois, Faraó deu a José o nome de Zefenate-Paneia, e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José passou a administrar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante Faraó, rei do Egito. José se retirou então da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. José continuou recolhendo todo o alimento produzido da terra do Egito por 7 anos de fartura, e ele fazia reservas de alimento nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os alimentos produzidos nos campos que rodeavam. Ele continuava a fazer reserva de cereal em quantidade muito grande, como a areia do mar, até que, por fim, desistiram de contá-lo, porque era incalculável. Antes de chegar o ano da fome, José se tornou pai de 2 filhos, que lhe foram dados por Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer toda a minha desgraça e toda a casa do meu pai. E o segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me deu filhos na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito. Acabaram os 7 anos de fartura na terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, assim como José havia dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por fim, toda a terra do Egito começou a passar fome, e o povo começou a clamar a Faraó por pão. Faraó disse então a todos os egípcios: vão a José e façam o que ele lhes disser.
A fome continuou em toda a face da terra. Então José começou a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles e a vender aos egípcios, visto que a fome lhe havia apoderado da terra do Egito. Além disso, pessoas de toda a terra iam ao Egito para comprar de José, porque a fome havia apoderado de toda a terra. Capítulo 42. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão parados olhando um para os outros? E acrescentou: eu soube que há cereais no Egito. Desçam para lá e comprem cereais para nós, para que fiquem vivos e não morramos de fome. Assim 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar cereal. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com os outros irmãos dele, pois disse: poderia acontecer um acidente fatal. Os filhos de Israel foram juntos com os outros que iam para comprar mantimentos, porque havia fome, porque a fome havia chegado à terra de Canaã. José era autoridade sobre o país, e era ele quem vendia o cereal a todo o povo da terra. Por isso, os irmãos de José chegaram e se curvaram diante dele com o rosto por terra. Quando José viu seus irmãos, recolheu-se imediatamente, mas escondeu deles sua identidade. Quando José viu os irmãos, reconheceu-os imediatamente, mas escondeu deles a sua identidade. Perguntou-lhe então rapidamente: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar alimentos. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou imediatamente do sonho que havia tido com respeito a eles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver os pontos fracos do país. Disseram-lhe então: não, meu senhor, os seus servos vieram para comprar alimentos. Todos nós somos filhos do único homem. Somos homens honestos. Seus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: não é verdade. Vocês vieram para ver os pontos fracos do país. Diante disso, eles disseram: seus servos são 2 irmãos. Somos filhos de um único homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai. Quanto o outro, já não existe. Então José lhes disse: é como eu lhes disse, vocês são espiões. Serão postos à prova pelo seguinte: então, certo como o faraó vive, vocês não sairão deste lugar até que seu irmão mais novo venha para cá. Mande um de vocês buscar o seu irmão, enquanto os outros ficam presos. Assim suas palavras serão postas à prova, e eu saberei se dizem a verdade. Caso contrário, então, tão certo como o faraó vive, vocês são espiões. Com isso, os colocou junto em detenção por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e ficarão vivos, pois eu temo a Deus. Se vocês são homens honestos, porque um dos irmãos... Repito. Se vocês são homens honestos, que um dos seus irmãos fique preso nesta casa de detenção, mas os outros podem ir e levar os cereais para matar a fome das suas famílias. Então, tragam-me o seu irmão mais novo, para que se prove que as suas palavras são verdadeiras, e vocês não morram. E eles concordaram em fazer assim. Disseram um ao outro: sem dúvida estamos sendo punidos por causa do que fizemos com nosso irmão, porque vimos a sua aflição, quando ele implorou que tivéssemos compaixão, mas não escutamos. É por isso que nos sobreveio esta aflição. Rúben lhes disse então: eu não lhes disse, não pequem contra o menino? Mas vocês não escutaram. Agora certamente está sendo exigida uma prestação de contas pelo sangue dele. Mas eles não sabiam que José estava entendendo, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Assim ele se afastou deles e começou a chorar.
Quando voltou e falou novamente com eles, escolheu Simeão e o amarrou diante dos olhos dele. José deu então ordem para que enchessem as sacas deles de cereais, devolvessem o dinheiro dos homens a cada saca, a saca de cada um, e dessem a eles provisões para a viagem. E assim foi feito. Então eles carregaram seus jumentos com os cereais e partiram dali. Quando um deles abriu a sua saca para dar forragem ao seu jumento no lugar onde iam pernoitar, viu que o seu dinheiro estava na boca da saca. Nisto ele disse aos seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido e está aqui na minha saca. Então o coração deles desfaleceu. E tremendo, eles olharam uns para os outros e disseram: o que Deus nos fez? O que é isso que Deus nos fez? Quando eles chegaram à terra de Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o homem que é senhor do país falou rispidamente conosco e nos acusou de estar espionando o país. Mas nós lhe dissemos que somos homens honestos, não somos espiões. Somos dois irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está com nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem que é senhor do país nos disse: por meio disso sabereis que vocês são homens honestos. Deixem comigo um dos seus irmãos. Então peguem a comida para matar a fome de suas famílias e vão. E tragam-me seu irmão mais novo, para que eu saiba que vocês não são espiões, mas homens honestos. Eu lhes devolverei então o seu irmão e vocês poderão fazer negócios no país. Ao esvaziar as sacas, as bolsas de dinheiro de cada um estava na saca. Quando eles e seu pai viram as bolsas de dinheiro, ficaram com medo. Jacó, seu pai, exclamou: é a mim que vocês deixaram sem filhos. José já não existe. Simeão já não existe. E agora vão levar Benjamim. Eu é que tenho que suportar tudo isso. Mas Rubi disse a seu pai: Senhor, pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta ao Senhor. Entregue-o aos meus cuidados e eu o devolverei ao Senhor. No entanto, ele disse: meu filho não irá com vocês, porque o irmão dele está morto, e só resta ele. E se lhe acontecesse um acidente fatal na sua viagem, vocês certamente fariam meus cabelos brancos descer com pesar à sepultura. Acabou.